Quantos de nós já sonharam em voar? Sentir o vento cortando a pele, romper os limites da gravidade, escapar das correntes do mundo. O desejo de voar é antigo, talvez tão velho quanto a própria humanidade. Olhamos para os pássaros e imaginamos: e se fosse possível alcançar o céu, ultrapassar os limites que a carne impõe? Mas e se esse sonho se tornasse nossa ruína? Essa é a história de Ícaro. Não apenas de um jovem com asas de cera, mas de todos os que ousaram ir longe demais. De todos que desafiaram as forças naturais, as leis invisíveis e os deuses que as regem. Uma lenda que fala de ambição, liberdade, desobediência e tragédia. Bem-vindo ao Entre Deuses e Homens. O labirinto de Dédalo. Antes de Ícaro ganhar os céus, seu destino foi forjado em pedra. Dédalo, seu pai, era um homem extraordinário. Inventor, arquiteto, escultor e engenheiro. Para muitos, um gênio à frente de seu tempo. Mas para outros, alguém que desafiava os próprios deuses com sua inteligência. Foi por isso que Minos, o poderoso rei de Creta, o convocou. Precisava de uma prisão que pudesse conter o inominável. O Minotauro, uma criatura nascida da união profana entre Pasífae, esposa de Minos, e um touro sagrado. A aberração precisava ser escondida. E assim, Dédalo projetou o labirinto, uma construção tão complexa que, uma vez dentro, seria quase impossível sair. O labirinto cumpriu seu papel. Mas quando Dédalo, com pena da princesa Ariadne, lhe entregou o segredo para ajudar Teseu a escapar após matar o Minotauro, traiu a confiança do rei. E a punição veio rápida. Minos prendeu Dédalo e seu filho Ícaro no próprio labirinto. Como numa ironia cruel do destino, o Criador se tornava prisioneiro de sua criação. Mas mesmo entre muros impossíveis, Dédalo não deixou de pensar, de inventar, de sonhar. As asas da liberdade. Enquanto os dias se tornavam semanas e depois meses, Dédalo observava os céus. Viu os pássaros cruzarem livremente os ares. E foi então que teve a ideia. Se não podiam sair por terra nem por mar, sairiam pelo céu. A ideia parecia absurda, mas para Dédalo era apenas um novo desafio. Recolheu penas caídas, derreteu cera de abelha, moldou armações de madeira. As asas tomaram forma. Eram belíssimas, meticulosamente construídas. Dédalo testou o equilíbrio, estudou o vento. Prendeu as asas com tiras de couro nos ombros e braços. Depois fez um par para Ícaro. Antes de partirem, Dédalo chamou o filho e falou com seriedade. Escute, meu filho, este voo é perigoso. Não voe muito baixo, ou a umidade do mar encharcará suas penas. Mas também não suba alto demais. O sol é traiçoeiro, e seu calor pode derreter a cera. Siga o caminho do meio. Nem ambição, nem medo. Equilíbrio, entendeu? Ícaro assentiu. Mas será que compreendeu verdadeiramente? Ou apenas viu diante de si o vislumbre da liberdade que jamais imaginara alcançar? A ascensão. Era madrugada quando alçaram voo. O céu ainda estava tingido de roxo e azul escuro. Os primeiros ventos da manhã sopravam suaves, favoráveis. Dédalo voava com cautela, testando cada batida das asas. Ícaro, ao seu lado, ria. Pela primeira vez sentia o mundo sob seus pés. Voavam sobre os muros de Creta, sobre os telhados, sobre os campos. Os pescadores que os viam de longe acreditavam estar testemunhando deuses. Ícaro se encantava. Mais alto, mais rápido, mais livre. O pai gritava, pedindo moderação, mas suas palavras se perdiam no vento. O mar reluzia abaixo, infinito. O céu ao redor parecia chamá-lo. Quanto mais subia, mais se sentia invencível. A prudência de Dédalo parecia covardia diante da embriaguez da liberdade. Mas o mundo tem leis, e os deuses, seus limites. Ícaro ignorou ambos. O castigo. O calor veio sutil. Primeiro, Ícaro notou que suas asas pareciam mais leves. Algumas penas se soltaram, flutuando como plumas de um pesadelo. Depois, sentiu a cera escorrer pelos braços. Tentou descer, bater as asas,
Mas o equilíbrio se foi. As penas se soltavam como folhas ao vento. A queda foi longa, dolorosa, inevitável. Ícaro gritou. Não havia quem o salvasse. O céu, antes refúgio, tornava-se abismo. O mar o acolheu com frieza. O corpo afundou sem resistência. E Dédalo, de longe, assistiu impotente. O pai que criara asas, agora via o filho cair por não ter escutado, ou por ter sonhado demais. O mar onde Ícaro caiu foi batizado como o Mar Icário, para lembrar, eternamente, do preço do orgulho. Entre a ambição e a prudência. Mas o que exatamente a lenda de Ícaro nos ensina? Alguns dirão que é uma fábula sobre obediência, que Ícaro foi punido por não seguir os conselhos do pai. Outros verão nela um alerta contra a arrogância humana. A híbris, como os gregos chamavam, o pecado da soberba. Mas também é possível ver algo mais profundo. Ícaro representa o desejo humano de ir além, de transgredir, de tocar o impossível. E há algo de belo nisso, mesmo quando trágico. Ele sabia do risco, mas escolheu voar mais alto. Escolheu a liberdade total, ainda que breve, a uma vida longa e segura sob controle. Sua queda é trágica, mas seu voo foi sublime. Dédalo, por outro lado, é a razão, a prudência, a sabedoria acumulada pela experiência. Ele vive, mas sua vida está marcada pela dor da perda, pela consciência de que a genialidade também tem um preço. Ícaro ainda vive, não nos céus, mas nos corações dos que ousam. Ele é o artista que desafia os padrões, o cientista que ultrapassa fronteiras, o sonhador que se recusa a viver pequeno. Em cada um de nós existe um Ícaro que quer mais, que vê o impossível não como ameaça, mas como desafio. E em cada um de nós também vive um Dédalo, cauteloso, calculista, tentando proteger, tentando impedir a queda. A verdadeira sabedoria talvez esteja em reconhecer ambos, em voar com coragem, mas sabendo a hora de descer. Ícaro caiu, mas por um breve momento, voou como nenhum homem antes dele. E às vezes voar, mesmo que só uma vez, já é o suficiente para ser lembrado para sempre. E assim, a figura de Ícaro paira sobre nós como uma sombra incandescente, um lembrete perpétuo de que, entre o céu e a terra, habita o espírito inquieto da humanidade. Seu voo não foi apenas uma fuga, foi uma declaração, um gesto ousado contra os limites impostos. Ícaro não caiu apenas por desobediência ou orgulho. Ele caiu porque tentou alcançar algo maior do que a vida permitia. Mas o que teria sido da humanidade sem seus Ícaros? Sem aqueles que desafiam o comum, que esticam as fronteiras do possível, mesmo que ao custo da própria destruição? Cada chama que consumiu suas asas ecoa como um cântico trágico e belo, lembrando-nos que a grandeza sempre dança com o abismo. Ícaro vive em cada um que ousa sonhar alto demais, amar com intensidade perigosa, ou desafiar convenções com a coragem dos loucos. Ele arde em nossos artistas, em nossos pensadores, em nossos rebeldes, em todos que trocam a segurança da terra pela vertigem do infinito. E então, a pergunta que fica é: você viveria na sombra da prudência ou arriscaria o voo? Se essa história tocou você de alguma forma, compartilhe nos comentários. O que significa para você voar alto demais? Já sentiu que esteve perto do sol? Aproveita e se inscreve no canal Entre Deuses e Homens para mais narrativas poderosas como esta. Deixa seu like, compartilha com quem ama mitologia e até a próxima jornada, onde mitos antigos continuam a iluminar os mistérios do presente.